Contraponto de hoje fala sobre a pichação em Santa Maria. O movimento se intensificou nos últimos tempos e tem causado polêmica na cidade. Confira a nossa reportagem. As pichações têm sido cada vez mais recorrentes em Santa Maria e dividem opiniões. Uns consideram vandalismo, outros entendem a pichação como forma de expressão. A gente tenta arrumar direitinho a fachada, pintar, deixar tudo organizadinho, bonitinho e gasta um monte, né? Tudo gasta. E aí quando chega no outro dia tá isso aí, tudo pichado, estragado. Realmente é muito ruim, né? Que eles têm como arte e até pode ser, para mim é vandalismo. Eu acho assim, ó, muito ruim isso aí que fazem. É como eu digo, né? Tem arte e tem pichação. Eu acho que tudo tem um momento e tem um lugar. Se de um lado a cidade tem amanhecido com suas paredes pichadas, do outro lado ela tem ficado mais colorida. Isso porque muitas escolas e pessoas têm encontrado na grafitagem uma forma de evitar as pichações. Exemplo disso é o Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac. Quando nós fomos informados sobre a reforma que através do PPA, que é o Plano Plurianual do Governo do Estado, em que nós fomos contemplados com algumas reformas da escola, as quais o muro está incluído, a nossa primeira preocupação foi justamente o aspecto da pichação, porque num curto espaço de tempo, após ser reformado o muro, ele com certeza estaria totalmente pichado. Através da internet, nós localizamos o grupo de grafitagem daqui de Santa Maria, o Subsolo Arte, e elaboramos um projeto bastante amplo, que consta de 3 etapas. A primeira foi através de palestras para os alunos, para que eles tivessem a clareza da diferença da pichação para a grafitagem. A segunda etapa foi a grafitagem pelo próprio Subsolo Arte, que é o grupo profissional, e a terceira etapa é as oficinas capacitando os nossos alunos para aqueles que demonstrarem interesse de fazer a grafitagem na parte interna do muro da nossa instituição. A diferença entre a grafitagem e a pichação é estética. O grafite trabalha com formas simétricas e mais arrojadas, e com cores, na maioria das vezes. A pichação realmente ela é mais agressiva, né? Ela tem um poder social e político também, né? Claro, ela não é bem vista pela sociedade, né? Por essa questão de tu não ter uma autorização, né? De tu invadir espaços privados, né? E como tu vês agora essa questão na cidade que está repercutindo a respeito tanto do grafite que está ganhando espaço para se expressar, mas como uma forma também de combater a pichação? Eu não é uma forma que eu recomende de ser utilizada, né? Eu recomendo pelo fato de ser uma cultura a mais que pode agregar muito no intelecto dos jovens, né? Porque eles são sedentos de conhecimento e eles precisam produzir. A gente está numa fase da sociedade em que ela cada vez mais está produtiva, né? A gente está com internet, a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Então os jovens eles têm um interesse em se mostrar, mostrar o seu trabalho mesmo que pela pichação, né? É uma questão que para eles são acolhidos, né? Onde muitos lugares eles não foram, né? Na verdade muitas pessoas que começaram nisso elas já foram muito recriminadas antes disso mesmo, né? Como forma de coibir a pichação, a Polícia Civil desencadeou uma operação chamada de Cidade Limpa. Para conversar sobre este assunto estão conosco Ediane Fux Oliveira, coordenadora do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CDDICA, aqui de Santa Maria, e a delegada Carla Castro de Almeida, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Bem-vindas ao programa. Carla, eu gostaria de saber como funciona, o que é a Operação Cidade Limpa e a Operação Restauração. Tanto a Operação Cidade Limpa quanto a Operação Restauração são operações que foram realizadas pela Polícia Civil como um todo, a Polícia Civil da cidade de Santa Maria, né? Nós utilizamos em torno de 40 policiais em cada uma dessas operações, sendo que na primeira operação, Operação Cidade Limpa, nós contamos com a colaboração dos nossos colegas policiais da região, inclusive vieram policiais civis de Santiago, de Cruz Alta, né,
porque nós tínhamos vários mandados de busca e apreensão para serem cumpridos. Esses mandados de busca e apreensão, eles inspiraram o nome das operações, porque eram todos mandados relacionados ao crime de pichação. Certo. E depois que esses adolescentes são identificados, qual que é o processo pelo que eles passam? Na verdade, assim, nós falamos muito dos adolescentes porque a regra é que eu poderia, não tendo assim um número exato, né, mas 90% das pessoas envolvidas com pichação, adolescentes. Mas não são os únicos. Sim. Temos adultos também. Então, com relação aos adultos, os adultos tiveram, então, um procedimento policial e depois um procedimento criminal, né? Porque a pichação, isso é uma coisa importante de frisar, a pichação é um crime previsto na Lei 9.605 de 98, que é a lei que trata dos crimes ambientais. Né? Então, a pichação não é uma manifestação de arte, não é uma manifestação de expressão, é um crime previsto em uma lei específica, em uma lei especial, né, que prevê uma pena de detenção e que vem proteger um bem jurídico que é um bem jurídico penalmente relevante, que é o bem jurídico do meio ambiente arquitetônico. Né? Então, como a maioria dos pichadores são adolescentes, a atribuição é da Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente para depois, então, de cumpridos os mandados de busca e apreensão, instaurar o procedimento, que é um procedimento para verificação do ato infracional. Né? Esse procedimento, então, vai para o judiciário e daí, lá no judiciário, com o Ministério Público, esse adolescente tem o direito ao contraditório e ampla defesa, né, que é previsto na Constituição Federal, e logo após, então, ele tem a aplicação da medida socioeducativa. Que eles estão cumprindo no CEDEDICA, essa medida, né? Qual que é o perfil desses jovens, Ediane? Olha, o perfil desses jovens nós estamos descobrindo ainda, né? Fazem exatamente 30 dias que nós recebemos esse, infelizmente, primeiro grupo, que com certeza, né, doutora, outros virão, porque a pichação é um processo, são adolescentes, é uma prática principalmente adolescentes, como a doutora falou, também tem adultos, mas é praticamente adolescente. E eles mesmos se referem a uma fase. Fiz, hoje não faço mais, faço, mas conheço muitos que já não fazem. Então, a gente sabe que esses vão ser punidos, queremos que muitos não voltem a fazer isso, mas que outros virão. Então, a gente também não pode se iludir ou criar uma esperança utópica de que a pichação vai terminar, porque isso vem desde a antiguidade, isso acontece, é uma prática, é uma cultura, o que não deixa de ser um crime, né? Tanto é que a lei é de 98, né? Porque teve que se buscar procedimentos e o subsídio jurídico para que isso parasse, ou que pelo menos isso fosse punido, né? Então, como faz um mês, recém que a gente está com esses jovens, nós estamos construindo, até hoje eu conversava com um colega, instrumentos para identificar exatamente quem são esses nossos jovens, que é diferente, por exemplo, assim, ó, a pichação em Santa Maria é diferente da pichação de Porto Alegre, de São Paulo, tem uma caracterização, mas quando a gente vai buscar na literatura, a gente só encontra essa identificação. Tu encontra muita coisa do Rio de Janeiro e de São Paulo. Mais para o sul a gente já não encontra, e conversando com eles e comparando com a literatura, a gente já está vendo que são outros adolescentes. Porque, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, que aí já é mais aqui no sul, são adolescentes que fazem parte mais da parte marginal. Tipo, são adolescentes mais excluídos, até financeiramente mais carentes, né? Que estão envolvidos em tráfico, questão da prostituição muito presente também, o que aqui em Santa Maria me parece, que eu estou te falando que a gente ainda está conhecendo, é a realidade diferente, inclusive pela camada social. São jovens que têm uma condição financeira que não é precária. Tem jovens que moram no centro da cidade, estudam nas escolas no centro da cidade. Então, assim, ó, é diferenciada a nossa pichação. E como a gente está recém começando a receber esses jovens, que até então se recebia, mas era individualmente. Porque, assim, ó,
A medida socioeducativa em meio aberto, que seria, né, que é a liberdade assistida à prestação de serviço à comunidade, aplicada aos adolescentes infratores, no município de Santa Maria ela é executada de duas formas. Uma no PENSEMA, que é um órgão da prefeitura que já existe há muitos anos, e pelo CDDICA, que é uma organização não governamental que tem um convênio com a prefeitura para estar fazendo esse tipo de serviço. Então, assim, ó, houve um acordo entre a prefeitura que o CDDICA, por ser uma organização não governamental e ter dentro da própria instituição psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, para trabalhar só com isso, então que nós receberíamos as liberdades assistidas, que é aqueles casos que são mais graves, ou adolescentes que estão saindo de um sistema fechado, que é o caso, ou por homicídio, por tráfico, enfim, questões mais relevantes. Então, nós teríamos na mesma estrutura profissionais para trabalhar só com isso. Já esse órgão da prefeitura, o PENSEMA, entre tantas outras coisas, os profissionais também fazem isso. Então, a prefeitura, nós combinamos, junto com o Ministério Público e Juizado da Infância e Juventude, que a prefeitura receberia, através do PENSEMA, esses jovens de prestação de serviço à comunidade e nós a liberdade assistida. Então, esses pichadores individuais que já haviam sendo punidos, que não é uma punição que vem de agora. Agora é a questão do grupo e da operação, porque individualmente eles já haviam sido pegos e encaminhados para uma medida socioeducativa, só que individual. Ah, pichou lá o banheiro da escola, então houve um processo, enfim, vamos restaurar o banheiro da escola, bem individualmente. Então, a primeira vez que nós estamos recebendo esse público, e em grupo. Então, assim, nós estamos realmente tentando chegar perto desses adolescentes, conversar, conhecer a família, para ver que objeto é esse e que linguagem é essa, né? Que eles chamam de arte, a gente sabe que não é, até porque isso é um crime, né? Eles estão querendo expressar alguma coisa? Estão, mas o que é isso? Então, assim, ó, daqui a uns meses eu posso vir aqui te dizer um pouquinho mais, especificamente sobre o que realmente significa, né? Bom, nós vamos fazer um breve intervalo e em seguida continuamos falando sobre a pichação em Santa Maria. Já voltamos. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Estamos de volta com o Contraponto. Hoje recebemos Ediane Fux Oliveira, coordenadora do CDDICA aqui de Santa Maria, e a delegada Carla Castro de Almeida, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, para falar sobre a crescente onda de pichação nas ruas de Santa Maria. Bom, Ediane, você nos falava antes a respeito dessas medidas socioeducativas, né, que são aplicadas aos jovens que são encaminhados ao CDDICA. Como é que está acontecendo a aplicação dessa medida? A princípio houveram várias reuniões, porque, como eu te disse, a gente nunca tinha recebido adolescentes em grupo e também não por este ato infracional. Então, a partir do momento que o Ministério Público teve conhecimento de que haveria uma punição para este grupo, nós tivemos que sentar e conversar como que isso seria, né? Porque o CDDICA recebe individualmente. Então, nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que trabalhar em conjunto,
né, porque a pichação envolve a nossa cidade, né, representada através da prefeitura, órgãos competentes, enfim, sociedade também, né, pôde ser ouvido no que pensava a respeito. Então, nós definimos trabalhar com esses adolescentes durante 4 meses, né, que aí a medida socioeducativa foi aplicada de prestação de serviço à comunidade por 4 meses. Como que é essa prestação de serviço à comunidade? Eles têm 16 encontros, né, que dão esses 4 meses. Nos 2 primeiros meses, eles têm 3 horas por semana. Na primeira hora, são grupos reflexivos, onde a gente aborda diversos temas, drogas, limites, regras, a questão ambiental também vai ser abordada. E nas 2 próximas horas de cada encontro é a oficina de grafitagem. Porque o que nós pensamos? Punir por punir, isso é muito comum, as pessoas fazem isso, os pais fazem, muito pouco adianta. A gente tem que punir, mas também temos que refletir. Então, nós pensamos em criar a punição de, mas e qual é a punição? É eles irem ao CDDICA uma vez por semana, para eles já é uma punição, porque eles, se pudessem, estariam em outro lugar. Bom, depois tem a parte da restauração. Então, primeiramente, eles vão ter esses grupos reflexivos, juntamente com a grafitagem, porque, de repente, muitos, talvez, picham por revolta, outros porque gostam da arte, estão vendo nesse viés da pichação uma forma de se manifestar. Então, nós estamos oferecendo o grupo de grafitagem para aqueles que possam ter essa veia artística a ser desenvolvida, que realmente eles possam se expressar de uma forma que a sociedade entenda o que acha bonito e que seja permitido. Porque a pichação a gente não entende, a gente não acha bonito e não é permitido. Tanto é que é um delito, né? Isso é um crime, não pode ser feito. Então, a grafitagem, a partir do momento que há uma permissão, eu posso me expressar, a sociedade pode alegrar-se os seus olhos, porque é algo colorido, né? E isso é uma coisa legal. A partir do segundo mês, do segundo para o terceiro mês, até o final do mês de dezembro, eles vão estar indo em locais públicos já definidos pela prefeitura para estar restaurando e grafitando alguns locais que assim a prefeitura determinar. Porque isso foi um pedido também que eles fizeram, tá? A gente só vai restaurar e aí o que vai acontecer? A semana que vem vai estar pichado. O restaurar seria limpar? Pintar, isso. Lixar, pintar e deixar como era antes, né? Tem locais que se propiciam que se faça um trabalho de grafitagem, outros não. Por exemplo, tem bancos de praça, tem aqueles... não sei como é que se chama... os monumentos, né? Que aquilo ali tu não vai fazer uma grafitagem no monumento, então tu tem que restaurar. Agora tem paredes, tem muros que estão pichados que podem ser grafitados. Então essa é a nossa proposta, até porque aonde tem, que foi o que o diretor do Olavo Bilac falou, se eu tenho um muro e ele está liso, é meio que um convite para que esse delito aconteça. Então, o que eles fizeram? Eles grafitaram o muro e tu pode ter certeza que ali não vai ser pichado, porque existe um respeito entre eles. Se aqui está grafitado, não é lugar para pichação. No meu entendimento, é uma cultura bonita. Sim. Né? Existe uma resistência também cultural. Santa Maria é uma cidade jovem e tem muito pouco a se oferecer para os nossos jovens. Né? Eles relatam também que muitos locais já foram solicitados para se fazer a grafitagem e foi negado. E o que eles fizeram? Voltam na noite para pichar como uma revolta. Nós não estamos defendendo, mas é o discurso deles, Sim. né? Delegada, como é que você avalia essa questão de esses jovens voltarem para os lugares que foram pichados e limparem? Não pode aumentar a revolta, quem sabe? Olha, eu não vejo, assim, essa questão de aumento da revolta, até porque eu, particularmente, e isso é uma opinião pessoal, eu não vinculo a pichação a uma revolta, né? Eu vinculo a pichação à falta, exatamente, de um objetivo maior, né? Assim, pelo perfil desses adolescentes, né? Apesar de serem adolescentes não miseráveis, né? São adolescentes, assim, que em termos de escola não estão no ano regular, digamos assim, né? Lhes falta algum objetivo, lhes falta algo assim que eles possam se dedicar, né? Então, a princípio, eu não vinculo a pichação a uma revolta, e muito pelo contrário, a pichação, pelo que a gente tem conseguido identificar, ela tem os grupos, que são as tribos.
Essas tribos, cada um dos pichadores, eles têm as chamadas tags, que são as assinaturas. Então, a pichação está muito ligada a essa questão assim, do jovem querer se mostrar para o outro. Uma forma de reconhecimento. Uma forma de reconhecimento. E, além disso, eles criam grifes. Nós temos, por exemplo, uma grife, a Zona Ousada, ou a Família. Né? Essa grife, então, é como se fosse uma grife, como se fosse uma grife de roupa mesmo. Né? E naquela grife se unem várias tribos. É bem como a Ediane tinha falado antes. A pichação não vai acabar, assim como qualquer outro crime não vai acabar. Né? A gente não pode ter essa inspiração, né? Porque senão a gente não vai trabalhar. Nenhum crime vai acabar nunca. Mas o que nós buscamos é a repressão, né? Porque nós somos o órgão estatal responsável por isso. Mas também nós buscamos uma prevenção e uma conscientização desses jovens, né? Enquanto Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente. E, claro, vinculadas a outras instituições de proteção à criança e adolescente. Né? Fazer com que esses jovens enxerguem que o que eles estão fazendo é errado e que traz implicações isso, e traz implicações graves para a vida deles. Né? E, além disso, também, a pichação, ela acaba se ligando ao dano qualificado quando é praticado no bem público. Então, nós temos 2 crimes. Além disso, se são tribos, essas tribos são formadas por 3 ou 4 adolescentes, já entra numa quadrilha ou bando. Né? Alguns desses adolescentes já foram pegos furtando em mercado, spray para pichação. Né? Então, a pichação ela vai tendo desdobramentos penais. E também nós temos dentro desse universo de pichação, nós temos as tribos e os bondes. As tribos, eles só fazem a pichação. Né? Já os bondes, não. Os bondes, eles fazem a pichação, mas eles estão ligados ao tráfico. Isso e a gente verifica entre os adolescentes com maior vulnerabilidade. Né? Na primeira operação que foi feita, nós, inclusive, o cumprimento do mandado estava com a minha equipe. Na casa, nós tínhamos, o adolescente tinha uma arma no guarda-roupa, o adolescente pichador. Então, eles já são ligados a outro tipo de criminalidade. A roubos também, alguns adolescentes que picham, que são ligados a esses bondes, estão praticando roubos pela cidade. Então, não é uma coisa isolada, né, a pichação, e ela não é tão inofensiva quanto parece ser. Tá certo, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos, não saia daí. Por grandeza, estabeleça inter-relações sustentáveis. Somos seres feitos não só de matéria, mas envoltos de um universo mais amplo, feito de sensações, percepção, sentimentos, intuição, história. Nesse sentido, como extensão do que somos, criamos cenários, paisagens e sonhos. Eles são construídos de formas físicas ou mentais, impregnadas de aspectos históricos, culturais, emocionais e, assim, em constante aprendizado. Fazemos buscas incessantes por conhecimento, procuramos criar vivências cotidianas. Nossa comunidade Unifra, em busca de desenvolver a educação no ensino, tem a missão de experimentar, sentir, fazer uma leitura do mundo e das novas formas de se viver, comunicar, interagir e proteger.
ONG Infância Ação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Infância Ação, o bom é ser criança. Acesse e conheça onginfancia.org. Estamos de volta com nossas convidadas, Ediane Fux Oliveira, coordenadora do Se Dedica, e a delegada Carla de Castro Almeida, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Santa Maria. Ediane, você que está em contato com esses jovens que foram encaminhados ao Se Dedica como forma de punição, que desdobramentos você percebe para além da pichação ao estar em contato com eles e também como é que é a relação deles com a família? Talvez comece por aí, pelo relacionamento deles com a família, porque é natural do jovem transgredir leis, sejam elas familiares, escolares, enfim, porque eles estão numa busca de uma identidade, né? Nós somos adolescentes e quem convive com adolescente ou quem tem adolescente sabe como é que é. E quem trabalha com adolescente também tem que saber disso. Então, a gente tem que não relevar, mas a gente tem que compreender esse processo até para poder realmente ajudar esses jovens a procurar um outro viés. Eles estão numa sede muito grande de existirem de alguma forma, né? Então, eles vão desafiando. Para eu saber que eu gosto de amarelo, eu tenho que ter certeza que eu não gosto do preto. Então, eu tenho que circular entre esses dois para ver com qual deles eu me identifico. Meu pai e minha mãe me disseram que é errado, mas eu vou ter que experimentar para ver se eu também acho errado. Não que eles não soubessem que o pai e a mãe estão dizendo que é errado, mas eles precisam para se fortalecer, para ser alguém, para ter a sua própria identidade. Não, eu sou assim. É uma necessidade comum de todo jovem. Relacionamento familiar distante. Hoje em dia, mais do que nunca, se vê o distanciamento da família dos seus filhos, né? Pela questão que a mulher também trabalha, então pai e mãe estão fora de casa, tem a questão do computador, quer dizer, outros envolvimentos. Então, esses jovens, por exemplo, assim, que a doutora Carla estava falando, existem as tribos e existem os bondes. Os bondes já é um processo mais desenvolvido, que estão envolvidos, sim, em outros crimes, né, em outros atos infracionais, crimes, se já são adultos, enfim. As tribos, vamos dizer assim, que é o beabá para os bondes. A tribo, ela é a união de pessoas para fazer algo que é legal, né? Eu estou em busca de ser alguém, eu não tenho reconhecimento, não consegui na minha família, não consegui na escola, então tem que pertencer ao grupo para existir. Outra característica do adolescente, que ele se reconhece muito em grupo. Naquele grupo, o meu amigo conversa comigo, me escuta, eu escuto ele, a gente se torna cúmplices de algumas coisas, então a gente faz parte dessa tribo e aí a gente burla as regras, pichando algumas coisas, enfim, é mais inocente. Só que essa tribo vai evoluir ou tem ligação com os bondes. Então, quando a tribo começa a entrar no bonde, lá no bonde vocês estão roubando, vocês estão furtando, vocês estão assaltando, daqui um pouco meu amigo que está comigo, ele já está mais evoluído, então ele já está furtando, de repente ele convida, vamos lá comigo, como eu faço parte daquele grupo, eu não vou querer criar uma indisposição ou ser rejeitado por aquele grupo, afinal de contas é ali que eu me identifiquei, é ali que eu me sinto bem, então eu vou contigo. Só que eu me tornei coautora porque eu estou contigo, então eu estou sendo parcial naquilo, não estou sendo imparcial, eu já estou fazendo parte dos teus pensamentos e dos teus movimentos. Da próxima vez eu já vou fazer isso também. E isso eles relatam que quando eles entram nas tribos, eles entram sem saber disso, inocentemente. E aí quando vê, eles já estão envolvidos de uma forma bem complexa e aí complicado. Não consegue retornar até eu não posso dizer isso, né? Porque, como eu te disse, a pichação é uma fase. Aqueles que até se envolvem, mas, por exemplo, agora estão cumprindo medida. A nossa esperança é que se 50%, se 30% tivesse a oportunidade para realmente refletir, como já houve até relatos de um policial dizendo que durante até esse processo muitos disseram, não, larguei, eu não quero mais isso. Então, assim, ainda é tempo, porque o jovem está em busca de transformação, em busca de identidade. Talvez ele veja, puxa vida, não é isso que eu quero para mim. Então, essa esperança a gente tem. Alguns, infelizmente, vão evoluir e amanhã a gente vai saber que estão no presídio. Essa é a realidade, né?
Delegada Carla, como é que você vê essa questão da família a partir dos mandados de busca que vocês realizaram? Vocês foram até a casa desses jovens? Eu acredito assim, não só na questão da pichação, né, mas o ato infracional como um todo, assim, o adolescente praticando atos infracionais, a família, ela tem um peso muito grande, né, nessa decisão do adolescente. Ou por omissão, ou por negligência, ou por ser uma família violenta, ou por ser uma família desestruturada, né? E na pichação não é diferente. Mas nota-se, sim, que esses adolescentes, como já disse, né, a doutora Ediane, que a questão aqui é o pertencimento ao grupo, né? E aqui a gente consegue verificar isso de uma forma muito forte na pichação, porque esses grupos, eles acabam assim sendo como uma segunda família para esse adolescente. É aquela família onde ele se reconhece, onde ele é aceito do jeito que ele é, né? Então, assim, com o linguajar que ele usa, com as roupas que ele usa, que ele não é criticado, né? E é a família onde ele se sente melhor. E a família, no caso, em casa, eles sabem que esses jovens estão pichando? Bom, tem pais que dizem que não sabiam, né? Mas é algo assim que é complicado, porque a gente sempre consegue encontrar nas casas que nós fomos, indícios, né? Então, o quarto do adolescente é pichado, né? Todo quarto pichado, guarda-roupa pichado, televisão pichada, cama pichada, né? E daí os pais dizem, não, mas ele faz isso só aqui dentro, né? Então, eu acho assim que isso também serve para a reflexão dos pais, porque os pais tendem, e eu acho que isso é natural, né? Os pais tendem a fazer uma negação, né? A maioria tende a fazer uma negação se o filho está enfrentando algum problema como esse. E eu não digo só pichação, eu digo droga também, né? Os pais, eles se negam no primeiro momento a enfrentar aquele problema, né? Então, é algo que se tem que refletir enquanto pai e mãe, né? Enxergar realmente o seu filho, olhar realmente para o filho. Afinal, a família ela tem um papel muito importante nesse processo. Com né? certeza. Eu agradeço muito a presença de vocês por terem vindo aqui falar sobre esse assunto que é bastante polêmico. O Contraponto de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.